Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, o primeiro do mês de junho. Quero desejar a todos aqui um ótimo mês de festa junina, então que venham festas e também bons resultados. Fluxo do estrangeiro, bom, o que eu mais temia realmente aconteceu aí, tá vendo? Fluxo do estrangeiro negativo no mês em 824 milhões, só no dia 29. Os estrangeiros venderam 830 milhões e aí deixou o saldo negativo em 824 no mês e no ano 35,082. Bom, os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos agora há pouco tinham renovado as mínimas da sessão, ainda sob a pressão negativa de um movimento de aversão a risco que também provoca queda nas taxas dos treasuries americanos depois de dados fracos sobre a economia americana divulgados pela manhã. Títulos de 2 anos caiu 1%, de 5 anos caiu 1,92%, o de 10 anos cai 2,10% e o de 30 anos cai 2%. Bom, o índice de gerentes de compras, o PMI, mostrou que a atividade do setor industrial dos Estados Unidos encolheu inesperadamente em maio comparado com abril, segundo o ISM. O mercado inicialmente considerou o indicador positivo. Ao interpretar que os dados sugeriam haver espaço para um corte nos juros do país, trouxe ânimo. Mas uma leitura mais aprofundada mostrou que o componente de inflação do PMI ainda segue forte, o que gerou preocupação. Os juros mais altos tiveram o efeito esperado de desacelerar a atividade, mas sem o benefício de um grande resfriamento nos preços. A incerteza com a eleição também coloca as empresas americanas entre a cruz e a espada. A queda nos gastos com a construção de imóveis comerciais é outro fator de efeito negativo dos juros elevados. Tivemos também, falando no exterior, a vitória da Claudia Sheinbaum, que se tornou a primeira mulher presidente do México com uma vitória esmagadora, o que levou as bolsas do México a caírem mais de 10% e o dólar subir mais de 4% frente ao peso mexicano. Parece que o mercado não gostou muito dela não, mas vamos ver o que vem de discurso aí pela frente. O nosso PMI também acima de 50, porém abaixo de 55, tá? Teoricamente, seria bom, né, se a gente não tivesse um risco fiscal e também um risco inflacionário, seria interessante o número porque poderíamos olhar aí talvez para um corte de 0,25 no Copom ainda, tá? Mas eu acredito que esse cenário já está dado e provavelmente não vai ter corte, né? E a gente continua aí com a Selic em 10,5, tá bom? Bom, minério de ferro em Singapura caiu 4,26, em Dalian 2,65. O que a gente vê aqui, Vale, nesse momento caindo 2%, abaixo de 62,62 reais. E Petro caindo 0,15, 38,74, se segurando bem em comparação com a queda do petróleo. O petróleo caindo 3,55 nesse momento, 74,24, mesmo com a OPEP estendendo o corte na produção. Tá? Então, é um cenário meio diferente do que está o petróleo no físico. A gente vê o setor financeiro reagindo bem, DI curto trabalhando em alta de 0,10 a 0,20 e os DIs um pouquinho mais longo caindo entre 0,17 e 0,25. Ibov nesse momento sobe 0,20 a 122.336 pontos e o dólar a 5,24. A semana recheada de indicadores, temos ADP na sexta-feira, temos payroll, amanhã já temos também divulgação do PIB, então se concentre, reponha as suas energias, porque a semana está só começando. Agora, o que eu queria falar para vocês é sobre a nossa carteira de dividendos. Não deixe de acompanhar, porque no mês passado tivemos uma rentabilidade surpreendente. Se você não conhece o produto, é uma ótima oportunidade de investimento. Eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo mês de junho, uma ótima semana e vejo vocês amanhã. E não se esqueça, vamos em frente sempre.